Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhante ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca como cordeiro levado ao matador, ou como ovelha diante dos que a torciam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. E ele terá descendência duradoura, e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos e inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele nos dons, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois
entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os corações me esqueceram como morto e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó Senhor, eu me confio e afirmo que sois vós o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, peçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado.
Aproximemo-nos então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àqueles que era capaz de salvá-los da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na sua consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedeciam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia aí um jardim, onde ele entrou com seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra de Jesus, que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que lhe confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse.
Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se responde mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã, cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou no novo palácio, de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e o colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilato disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam:
Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilato levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: És o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disso, disse o discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disse: Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-a à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nós que estamos aqui na igreja, fiquemos de joelho um instante. E você que está em casa também, se puder, fique de joelho, meditando este momento da morte do Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e o tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis.
Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para ele que o transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava aberto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, prezados internautas que estão nos acompanhando neste momento, estamos vivendo um momento crítico por causa da pandemia do coronavírus, que é o Covid-19. Como um vírus tão pequeno, minúsculo, ele pode mudar o mundo, alterar a rotina de todos nós. Somos simples, frágeis, fracassamos, caímos, mas temos uma certeza de que o Senhor, Ele está sempre ao nosso lado. Hoje rezemos por tantas pessoas que carregam a cruz deste vírus, pessoas enfermas, ou também outras tantas que choram a perda de seus entes queridos. Devemos sempre dizer: Deus, vinde em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Estimados irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial na nossa liturgia católica. Esta sexta-feira integra o Tríduo da Páscoa, portanto, a celebração do mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta sexta-feira, irmãos e irmãs, nos convida mais ainda ao silêncio interior, a ficarmos em nossas casas, a nos resguardarmos mais, conforme a prática cristã. É um dia de silêncio profundo. É um dia em que se recomenda também o jejum e a penitência. Hoje, toda a nossa atenção se volta para Jesus crucificado. Todos nós temos a prática de celebrar a sexta-feira da paixão. Este ano, infelizmente, fora dos nossos templos, sem a procissão do Senhor morto e também sem a imagem de Nossa Senhora das Dores. Tudo nos convida a ficarmos no interior de nossas casas, transformando-as em templos, onde vamos nos integrar à meditação, onde vamos nos integrar mais à oração, suplicar a Deus e fazer o nosso esforço para a conversão pessoal, para a nossa conversão familiar, para a nossa conversão nesta convivência humana. Os nossos olhos devem se fixar em Jesus na cruz. Pois bem, vamos acompanhar com atenção a liturgia deste dia. Hoje não se tem celebração da Eucaristia, somente as leituras indicadas para o dia de hoje, as orações, depois a distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Hoje, portanto, não tem missa. Meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para Jesus crucificado. Toda a nossa atenção deve voltar para Jesus. Contemplemos Jesus na cruz. Nós não adoramos a cruz,
mas adoramos aquele que morreu na cruz. Sua imagem realmente está na cruz, mas não é a imagem que nós somos convidados a adorar. Não é a cruz em si que estamos adorando, mas é o próprio Jesus na cruz, lembrando-nos da sua crucifixão lá no Gólgota, no Calvário. É o Filho de Deus que está lá pendente entre o céu e a terra. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente contempla a imagem do Cristo crucificado, nós podemos ter uma certeza, a certeza de que o Filho de Deus, ele sofreu. O Filho de Deus, ele carregou em seu corpo as dores. O Filho de Deus derramou seu sangue, sofreu, derramou seu sangue exatamente para podermos ver aquele que deixamos de ver pelo pecado. A liturgia da palavra de hoje, inicialmente, nos traz o canto do servo sofredor, através do profeta Isaías. Meu servo, o justo, nós escutamos, fará justo inúmeros homens, carregando sobre si as nossas culpas. Este servo sofredor, anunciado pelo profeta Isaías, é realmente Jesus Cristo. Assim, nós ficamos a pensar que toda a história da salvação está marcada por um anúncio. E qual é este anúncio que perpassa a história da salvação? É o anúncio da salvação que iria acontecer. Seria o grande momento de restabelecer a aliança outrora feita com Deus. Deus não nos quer afastados dele. O nosso pecado não pode nos manter longe dele. Então, veio nos buscar, veio nos unir ao seu próprio coração. A segunda leitura de hoje, irmãos e irmãs, é da carta aos Hebreus. Nesta carta, o autor afirma que, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus para aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de nossa salvação eterna. Vamos também ficar atentos à leitura da paixão de Jesus, a leitura do Evangelho de João, o texto longo que nós escutamos, porém nos faz muito bem e serve com certeza para a nossa reflexão neste dia tão importante, como eu dizia no início desta homilia, para a Igreja Católica. Irmãos e irmãs, na cruz, Jesus, ele consuma a sua vida. Ele se entrega, ele se doa por inteiro. Quanto amor, quanta doação deste gesto. Do lado aberto, sangue e água jorram. É o perdão, é a misericórdia, é a ternura, e por que não dizer que é o selo da aliança entre Deus e nós. Hoje nós queremos, com toda a igreja, venerar a cruz do Senhor. Queremos acolher a sua paixão. Paixão é uma palavra que significa sofrimento, mas esta palavra significa também amor. Queremos nesta tarde contemplar a morte de Jesus em 3 etapas, pois no momento culminante da sua paixão podemos perceber 3 etapas de 3 horas cada uma. Isso é muito importante. A primeira etapa é a chamada a hora terceira, e aconteceu às 9 horas da manhã. Nós escutamos no Evangelho. É a hora do total despojamento da dignidade da pessoa humana. Então o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando sobre elas a sorte, para saber com quem cada um ficaria. Irmãos e irmãs, era a terceira hora quando crucificaram Jesus. Está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 15. Despojaram Jesus, tiraram a sua humanidade. Há um desrespeito humano. Jesus toma sobre si
a experiência de Adão. Ouvi teu povo no jardim, ou melhor, ouvi os teus passos no jardim, está escrito no livro do Gênesis. Respondeu o homem: tive medo porque estou nu e me escondi. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Yahvé Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e as vestiu. Está no capítulo 3 do livro do Gênesis. Isto significa o despojamento da dignidade pelo pecado. Através do despojamento de Jesus, ele recupera a dignidade. Esta é, portanto, a primeira hora da paixão de Jesus. A segunda etapa é a hora sexta, e aconteceu por volta de meio-dia. Esta é a hora das trevas. Olha o que está escrito no Evangelho: a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Está no capítulo 15 de São Marcos. Esta hora, irmãos e irmãs, se refere ao caos no início do mundo. O caos em Gênesis predisse que haveria algo novo, nova criação. E Deus disse: haja luz, e a luz existiu. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. É o primeiro capítulo do livro de Gênesis. As trevas prenunciam, portanto, o início de uma nova criação. Esta é a segunda etapa. A última etapa deste momento é a hora nona, que aconteceu às 15 horas ou 3 horas da tarde. É a hora do último grito de Jesus como humano. Jesus, então, dando um grito, expirou. Por volta da hora nona, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, ele dá o grande grito da morte, o sinal das forças do mal que são vencidas. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio. E Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Meus irmãos e minhas irmãs, o véu do templo rasgou. Este véu é que se separava a parte onde ficava o santo dos santos dos santos, ou seja, aquele que é 3 vezes santo. E logo, ao subir da água, ele viu o céu se rasgando e o Espírito, como uma pomba, a descer sobre ele. Está no livro de São Marcos. O céu se abre para todos através do batismo. O véu do santuário se rasgou. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não há mais barreira para se ter acesso ao santuário, pois o Espírito Santo vem para todos. Os 3 pontos fortes da morte de Jesus são: o grito que vence o mal, o véu que se rasgou, significando a salvação para todos nós, e a forte profissão de fé. O centurião que se achava de frente dele, vendo que havia expirado desse modo, ele disse: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. É o capítulo 15 do Evangelho de São Marcos. O centurião, ele não era judeu, portanto, representa a humanidade. O centurião era um soldado romano. Será que ele viu Jesus? Será que ele conhecia Jesus? Não. Então, irmãos e irmãs, o que foi que ele viu? Quase nada. Apenas o modo da morte de Jesus. Assim, ele viu Deus. Se é desse modo que ele morre, só pode ser filho de Deus. Há aqui uma semente de vida. Na morte percebe-se a nova vida, porque a morte não é o fim. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesta sexta-feira da paixão, desejo que desça sobre você que está aqui na igreja, sobre você que está em casa, a bênção amorosa de Deus, que nos concede
a graça de celebrar o mistério da sua paixão. Ao nosso Deus, honra e louvor pelos séculos. Amém. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs, caríssimo, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor Santo Deus, que o escolheu para o episcopado e conserve são e salvo à frente da sua igreja, conservando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos a escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo, Dom Claudemir, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que significais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido as águas do batismo, o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a vontade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade una os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, os quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso,
Dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade do coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que buscando-lhe lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurá-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que em nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelas vítimas da atual pandemia, oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos teus filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor aos que sofrem, dá força a quem está a seu lado, acolhe na tua paz os que já pereceram, e para todo este tempo de tribulação, faz com que todos encontrem o auxílio da tua misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afunde a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vale pela segurança dos vigilantes e transuentes, repartir os ressaltos, a saúde dos doentes e a salvação dos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Honrando a cruz, adoremos o Senhor e agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da miséria, do desemprego, de todo tipo de sofrimento e do abandono. Eis o meio da cruz, do qual vendeu a salvação do
o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Neste momento, nós não vamos fazer um beija-pé, aquele momento de nós respeitosamente beijamos a cruz, sobretudo pela situação que nós vivemos. Mas vocês que estão aqui são convidados a fazer este momento de reverência e reflexão à cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta última parte da celebração da Paixão do Senhor, vamos receber o pão eucarístico consagrado na missa de ontem. Comungamos Cristo, Cordeiro imolado, para nos mantermos fiéis a Ele e ter forças para vencer
os sofrimentos. Enquanto os ministros estão arrumando a mesa do altar, a toalha e o corporal, vamos, com muita fé, rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos e irmãs, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de me entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Jehová,
Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, fiquemos assentados um instante. Agora o Padre Almir dará os avisos para nós, as orientações para o dia de amanhã e também para o domingo. Só recordar então a equipe de liturgia, todos já sabendo das suas respectivas participação na celebração da manhã do sábado de Aleluia, será às 18 horas. E então vocês que estão em casa podem também nos acompanhar no meio da transmissão no Facebook. E no domingo, a missa da ressurreição, no horário normal aqui da Matriz, às 7h30 da manhã. Então esses são os nossos avisos. E depois então da bênção sobre não bênção, que hoje não tem, mas temos esta oração sobre o povo de Deus, que o Padre Fábio fará, e em silêncio todos saiamos aqui da igreja. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.